Sem dúvida, o tema de hoje é o pecado. Na primeira leitura, escutamos as consequências do pecado, quando Deus está passejando, não? Aí no paraíso e encontra Adão e Eva que tinham comido do fruto proibido. E agora no Evangelho também escutamos Jesus falar de um pecado terrível, um pecado que nunca, em palavras de Jesus, será perdoado, pecado contra o Espírito Santo. Então, pecado é uma palavra que hoje não gostamos muito. As pessoas me dizem às vezes: padre, que é isso de pecado? A igreja sempre fala de pecado. São só erros. Qualquer um comete um erro. A igreja tem que ser compreensiva. Não, claro que sim, a igreja é compreensiva. Mas erro e pecado são duas coisas muito diferentes. Erro não fazemos com consciência. Erro, certamente, fazer uma coisa que não deveríamos fazer, que vai contra nosso bem, mas não fazemos com consciência. Pecado implica conhecimento e liberdade. E é um mistério. Vocês sabem, e eu também, que nós sabendo, muitas vezes, fazemos coisas erradas. E esse é o ponto, e esse é o mistério. O pecado. Todos nós conhecemos do pecado, todos nós gostaríamos não ter cometido o pecado, mas de fato ele está presente em nossa vida, nós experimentamos as consequências do pecado. Mas aí Jesus chega e fala de um pecado contra o Espírito Santo. E imagino que vocês estarão pensando: mas que é isso, padre? Um pecado que Deus nunca perdoará. Então, não é que Deus não perdoe algum pecado por falta de misericórdia. Isso não existe. A misericórdia de Deus é infinita, disso podemos estar seguros. O pecado contra o Espírito Santo não é outra coisa que aquele coração que não se quer converter, aquele que não quer o perdão de Deus, aquele que rejeita a Deus. E esse pecado pode ser de 6 jeitos. O primeiro é quando nós desesperamos da salvação. E vou falar isto porque acho importante estar sempre vigiantes. Vamos tirar umas conclusões ao final. Mas são 6 jeitos de pecar contra o Espírito Santo. O primeiro é quando nós desesperamos da salvação. Fazemos algo, um pecado, cometemos um erro, etc. Nós, até talvez por fraqueza, mas desconfiamos da misericórdia de Deus. Achamos que Deus não pode nos perdoar. Esse foi o problema de Judas Iscariote. O problema não foi ter traído Jesus, tudo bem. Mas se ele tivesse corrido aos pés de Jesus, se ele tivesse buscado Maria, sua mãe, seguramente Judas estaria hoje entre um dos 12 apóstolos e seria santo também, e seria até perdoado por Jesus. Mas não foi assim. Ele desconfiou de Deus. O elemento comum entre o pecado original que escutamos na primeira leitura e o pecado do Espírito Santo é precisamente isso, a desconfiança em Deus. E nós muitas vezes deixamos a desconfiança entrar no coração. Por isso temos que estar vigiantes. O primeiro é chegar a desesperar da salvação. Você nunca pode fazer isso. Não importa o que você faça, Deus sempre perdoa se você procura o perdão com humildade. Não existe um pecado que Deus não possa perdoar. Você não pode imaginar algo que Deus não possa perdoar. Deus é infinitamente maior que qualquer ato que nós possamos fazer. Nossos pecados, decía Santa Margarita, una santa, Santa Margarita María Alacoque, decía: nossos pecados são como gotas de água que caem em uma fogueira muito grande. Não chegam nem a tocar a fogueira e já desapareceram. Então, nunca desconfiar da misericórdia de Deus. Qualquer coisa que nós façamos, podemos voltar com humildade, colocar-nos de joelhos diante de Deus e ganhar o perdão dele. O segundo é a presunção da salvação, que é o oposto. Quem pensa: eu não preciso de Deus, eu vou salvar sozinho. Eu sou tão bom, sou tão legal, que eu me salvo sozinho. Não preciso de Deus. Eu mereço a salvação. Pensar desse jeito também não. Ninguém merece a salvação. É um dom de Jesus, é um dom de Deus, que Jesus ganhou para nós na cruz. Em terceiro lugar está negar uma verdade evidente. Este é o caso do evangelho que escutamos hoje. Esses fariseus estavam vendo Jesus fazer milagres incríveis e mesmo assim não acreditavam nele e buscavam argumentos para pensar: não, se ele faz milagres é por el poder de Satanás. Por favor,
negar uma evidência, uma verdade evidente, mais porque nós estamos apegados à nossa vontade, que porque não nos demos conta ou por um erro. Negar uma verdade por erro, todo mundo pode acontecer, mas negar porque nós não queremos reconhecer algo que sabemos que é verdade, isso é um outro pecado contra o Espírito Santo. Depois está a inveja da graça de Deus. Lembram a história de Caim e Abel? Abel e Caim fizeram ofertas a Deus. Aí Abel fez uma oferta muito boa com o melhor fruto da colheita. E então colocou e ofereceu a Deus, e Deus agradou a oferenda de Abel. Caim não. Caim ofereceu das seus rebanhos a ovelha, essa ovelha que estava aí coxa, que não servia para nada, e essa ovelha eu vou oferecer para Deus. Então Deus não agradou a oferenda de Caim. E então Caim viu que Abel tinha uma oferenda melhor e ficou com inveja dele e matou seu irmão. Por quê? Porque invejava a graça que Deus tinha dado para ele. Nesse caso, nós culpamos a Deus, não nossos próprios atos. Culpamos a Deus por ter feito algo ruim em nossa vida. E também isto pode acontecer às vezes conosco. Nos culpar a Deus porque os nossos próprios atos nos levaram a uma situação muito difícil, que não sabemos como sair, mas muitas vezes é consequência de nossas próprias escolhas na vida. Não podemos culpar a Deus por isso. Em quinto lugar está a obstinação no pecado. Aquele que peca não por fraqueza, não porque não se deu conta, aquele que peca porque ama o pecado. Ele não quer a Deus, ele quer o pecado. E fica e persiste. Isso também é contra o Espírito Santo. Insisto, não porque Deus não perdoe, mas porque eu não quero me converter. Eu prefiro ficar aqui no pecado. E a última é desesperar ou rejeitar Deus no momento final da vida. Isto, muito triste. Imagina uma pessoa que rejeitou Deus toda a sua vida e ao final de sua vida, por orgulho, por soberba, ele não quer reconhecer a Deus como seu Senhor, como aquele que pode dar o perdão, que pode abrir as portas dos céus. Estas coisas parecem terríveis, mas, queridos irmãos, às vezes uno encontra estas coisas lá no mundo. E nós temos que estar vigilantes. Como nós combatemos o orgulho, a soberbia que está na base de todo pecado? Através do cultivo da virtude da humildade. Cultivar a humildade todo dia é talvez um dos segredos mais importantes para alcançar a salvação ao final de nossa vida. E como nós vamos trabalhar na humildade? Então, vou deixar uns conselhos muito simples. Quando você encontra alguma destas situações, tente reagir do jeito certo. Por exemplo, quando alguém serve você, seja compreensivo, não exigente. Isso fazem as pessoas humildes. A humildade, antes de entrar nos detalhes, a humildade é a única virtude que Jesus nos falou que nós devíamos aprender dele. Jesus nunca falou, aprendei de mim que eu faço milagres. Aprendei de mim que eu faço, não sei, que eu sou muito misericordioso. Não, Jesus somente falou uma vez isto. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a boa notícia é que a humildade nós podemos aprender. Como? Reagindo de um jeito humilde nos momentos certos. Quando alguém serve você, esta é a primeira situação, seja compreensivo, não exigente. Às vezes, um empregado, um funcionário, uma pessoa que nos atende, eu lembro muito uma vez, não faz muito tempo atrás, estava eu no check-in de avião e a pessoa que estava diante de mim tinha chegado tarde. O voo tinha fechado. E ficava muito irado, muito bravo, xingando a menina. Coitada, ela não tinha nada para fazer. Ela tem que seguir ordens, não? Tem que seguir uns procedimentos que estão estabelecidos. E era absolutamente exigente. Quando chegou meu turno, eu falei para ela, olha, parabéns. E ela olhou, ai, obrigado, padre, muito duro. É verdade. Uma pessoa que serve você em um restaurante ou em um supermercado, quando alguém serve você, seja compreensivo, seja amável. Isso fazem as pessoas humildes. Quando alguém te desiluda, uma desilusão muito grande, nesse caso, não julgue, seja compreensivo. Isso também é difícil. Quando alguém não responde a nossas expectativas, nós somos duros. Isso não está bem. As pessoas humildes são compreensivas, não julgam. Não julgam no coração. Sabem pensar, olha,
talvez teve algum motivo, eu dou uma nova oportunidade, isso também pode acontecer comigo. Esse tipo de pensamentos são os pensamentos de uma pessoa humilde. Quando você encontra alguém que está em desacordo com você, seja suave sem desistir. Seja suave sem desistir. Não todo mundo tem que estar de acordo com você, não. Podemos ter diversas opiniões, mas uma coisa é discutir, outra coisa é debater. Discutir não, ficar irado, com raiva, com bravo. ¿Por quê? Porque não está de acordo comigo, porque eu tenho a razão. Isso não, mas debater com paz, com serenidade, com compreensão, é aceitar o fato de que as pessoas podem pensar diferente de mim e não acontece nada. Podemos estar de acordo em estar em desacordo. Inclusive dentro de um casal. É muito importante aprender isto. Não todo mundo pensa como nós, de fato, quase ninguém. Então temos que aprender a aceitar quem pensa diferente de nós. Distinguir entre discutir e debater, já falei. Quando alguém te corrige, não seja inatingível. Ao contrário, tenha sempre uma disposição aberta para aprender. As pessoas mais sábias que eu conheço são pessoas sempre dispostas a aprender das outras, inclusive das pessoas mais simples, porque todas as pessoas têm algo que ensinar para nós. Mesmo que seja na atitude, mesmo que seja em virtudes que eles desenvolveram e nós não temos. Por isso, quando alguém te corrige, o que acontece se te corrige o chefe na empresa? Ou te corrige o teu esposo? Ou tua mãe? Como nós reagimos? Talvez uma das sinais de uma pessoa humilde é precisamente essa capacidade de estar sempre aberto e disposto a aprender. Você quer acabar sozinho na sua vida? Então, seja uma pessoa que nunca aprende de ninguém. O melhor é estar sempre disposto a abrir nosso coração e aprender de todo mundo, porque sempre podemos aprender alguém de todos. Finalmente, quando alguém te fere, você seja proativo, não vítima. Seja proativo. O Evangelho fala de Jesus, muitos feriam ele, xingavam ele, etc. Jesus calava. Ele não respondia com a mesma moeda. Jesus falava no Evangelho, quando alguém bate a tua face, coloca a outra. Não significa que eu vou a deixar que façam comigo qualquer coisa. Não, significa que eu vou ser proativo. Eu não vou responder da mesma moeda. Eu não vou reagir do mesmo jeito, ferindo a outra pessoa quando eu fui ofendido. E finalmente, quando as pessoas quando você encontra pessoas menos formadas que você, que não estudaram, que não têm a educação que você tem, etc., seja muito respeitoso. Seja sempre respeitoso, especialmente saber reconhecer que todo o que nós temos não é nosso, nós recebemos de Deus. Se nós cultivamos estas virtudes, então estas atitudes da humildade, nós pouco a pouco vamos formar um coração humilde e vamos manter a soberba, o orgulho longe de nós. E se nosso coração está sempre aberto a escutar os demais, a valorizar os demais, a compreender, a acolher, a amar, então fica tranquilo. Nós estaremos seguindo o caminho certo e nós receberemos certamente o perdão de Deus e estaremos sempre dispostos a abrir e a olhar para cima e pedir o perdão que nós precisamos e ganhar essa salvação que Deus quer dar. Vamos pedir a Deus hoje, nesta festa, nesta celebração, que nos ajude a cultivar esse coração manso e humilde como o dele para poder alcançar essa salvação e nunca, jamais pecar contra o Espírito Santo, ter nosso coração aberto e escutar e seguir a voz do pastor. Que assim seja.